Olá, minha gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é Jaidson Jerônimo, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Gestão Pública e a minha missão aqui é deixar você bem informado com as principais notícias do nosso país no dia de hoje, dia 2 de fevereiro de 2023. Para você não ficar por aí se batendo procurando as principais notícias, eu faço trabalho para você e você deixa aqui tua inscrição, teu like, compartilha o meu vídeo. Vamos então a notícia bomba hoje do dia, meu Deus, quando você pensa que vai dar uma estabilizada no negócio, que passou tudo, passou eleição para presidente, passou segundo turno, passou eleição da presidência da Câmara, passou eleição da presidência do Senado, agora vai dar uma resfriada na coisa e de repente aparece essa daí, ó. Urgente. Trama do agente duplo para derrubar ministro Alexandre de Moraes. Quem é que está envolvido nisso? É o senador Marcos Duval. Ele realmente tem sido bem frequente nas redes sociais, tweetando aí muita coisa. Então agora apareceu essa tese aí, essa história da trama. Nesta quinta-feira, dia 2, o senador Marcos Duval se tornou foco das capas de revistas, não apenas por ter anunciado uma suposta renúncia ao mandato de senador, mas pela entrevista à revista Veja, da qual tenta criminalizar Bolsonaro por uma tentativa de gravar uma das maiores celebridades jurídicas, celebridade jurídica, que termo, hein? Realmente cabe, da alta corte do país, o ministro Alexandre de Moraes. Então, segura até o final que você vai ver que dentro desse vídeo eu tenho várias reviravoltas. Parece até uma coisa de cinema, parece uma novela de drama. Veja só, a trama, então vamos lá, vamos na trama. Duval fez parte de um plano não execuível, ou seja, um plano que não aconteceu, para escapar da caneta pesada de Moraes, onde goza por uma amizade de décadas. O senador concedeu uma entrevista à revista Veja, alegando ter sido objeto de uso pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Na entrevista, o senador entregou à Veja uma série de mensagens de conversa com o ex-deputado Daniel Silveira, preso hoje, inclusive, noticio aqui a prisão do deputado Daniel Silveira, dia 2/2, pela Polícia Federal em Petrópolis. Na reportagem da Veja, Duval alega que teria apoio de um grupo muito restrito para executar o plano. O próprio senador Marcos Duval teria a missão de gravar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o amigo de décadas. Duval usaria equipamento de espionagem para conversa com Moraes. E nessa conversa, ter a tentativa de uma fala que pudesse comprometer o magistrado para prendê-lo e, com isso, gerar um caos institucional no país. Nesse grupo de missão de 5 estrelas estava o senador Marcos Duval, Bolsonaro e Daniel Silveira para alinhar detalhes dessa operação. A operação começa com Duval mandando mensagem ao ministro Alexandre de Moraes pedindo para falar pessoalmente com o magistrado, alegando que, diante da gravidade do que iria ocorrer, ou diante da gravidade do que iria ocorrer dia 8/1, de emblemático, escreveu o parlamentar. O senador justificou a urgência em encontrar o ministro. Aí abre aspas para ele. Precisava falar como foi o encontro com o presidente e o Daniel Silveira. O presidente era o presidente da República, ele falou PR, né? O PR era o presidente da República, Bolsonaro, e o DS era o Daniel Silveira, ele usou uma sigla. Duval, usando-se de agente duplo, relatou a Moraes que participou da reunião com Bolsonaro e Silveira, que definiu o encontro como uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. Moraes agendou o encontro pessoal com o senador. Na reunião, no Alvorada, foi apresentada a ideia de gravar o ministro Alexandre de Moraes, que, se conseguisse uma fala do ministro, atribuísse a interferência do magistrado nas eleições de 2022. O objetivo da gravação era captar o diálogo que levasse Moraes à prisão e impedir a posse de Lula. Você será um herói nacional, exaltou Silveira ao senador. Aí vem a execução da trama, eu vou deixar aqui o link para você ver também. Mas algumas perguntas têm que ser feitas depois desse relato que eu fiz para você. O que aconteceu? Trocando em miúdos. Esse
supostamente o Marcos Duval foi chamado por Daniel Silveira e Bolsonaro e combinaram, ó, vai lá, grampeia a conversa, grava a conversa, nós vamos usar equipamento de última geração aqui de espionagem e você vai tentar arrancar uma fala dele que realmente ele interferiu na eleição de 2022. Então, era essa a objetividade. Essa foi a história do Marcos Duval. Mas o interessante é que ele, em momento nenhum, ele falou disso, ele tratou de muitos outros temas e só agora ele veio revelar isso. Então é uma coisa que fica aí uma pulga atrás da orelha. Seguindo aqui, eu quero deixar você bem informado, não quero deixar o vídeo longo. Tá. Aí ele foi lá e contou, teve até uma live que ele fez com Mamãe Se Lasquei lá, Mamãe Falei, e confessou isso, que era coagido. Eu vi um trecho da live, coagido, e ele queria que eu fizesse isso, e etc e tal. Então ele colocou de forma contundente toda a objetividade material disso daí, ou seja, a pessoa que estava querendo isso, estava participando ativamente, o presidente Bolsonaro e o Daniel Silveira. Aí, horas depois, o Duval recua. Olha aqui a outra matéria. Duval recua e coloca a culpa da articulação da gravação de Moraes em Daniel Silveira. Aí ele vem a público dizer, não eram os dois. Era só o Daniel Silveira, não era o Bolsonaro, não. O Bolsonaro não falou nada, ele ficou quieto, ele só escutou, ele não disse absolutamente nada. Aí, meu irmão, agora ele vai ter que explicar essa situação. Aí ele deu uma entrevista hoje, né, ele falando que eu resolvi fazer isso daí porque realmente eu não compartilho dessa ideia esdrúxula de golpe, etc. E também ele disse que ia renunciar ao mandato. Ou seja, são duas situações, uma denúncia gravíssima e uma renúncia de mandato. Então, é esse pé que está. Concomitantemente, logo em seguida, quem entra em ação? Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes vem com essa daqui, ó. Urgente. Alexandre de Moraes determina prazo de 5 dias para Marcos Duval prestar depoimento à PF. Agora, o Alexandre de Moraes não se manifestou com relação a esse contato, essas conversas, e o Duval está mostrando um print que ele teve da conversa com o Daniel Silveira. Então a Veja teve acesso a esse print, e por isso que veio tudo à tona, e eu resolvi, e eu vou renunciar, e é esse pé que tá. Mas ele não mostrou nenhum print, nenhuma mensagem, nada de que ele mandou para Alexandre de Moraes, como ele falou na conversa. Ele só mostrou do Daniel Silveira, não mostrou do Bolsonaro também. Então, pensa numa história realmente esdrúxula desse Marcos Duval, e agora o Alexandre de Moraes falou, venha cá, que você vai explicar isso aí ipsis literis. E você sabe que ele vai ter que declarar, apontar a autoria e ter materialidade de tudo que ele está falando. Aí, seguindo aqui, para acabar de arrebentar com tudo, parece que é uma... Eu falei para você que parece uma novela, para a gente finalizar aqui, senador Marcos Duval não irá mais renunciar ao mandato. Marcos Duval havia anunciado nas redes sociais que iria desistir da vida política, mas voltou atrás e segue até 2026 como senador. Agora dá uma olhada na cara do sujeito. Será que ele está com algum problema sentimental, emocional, psíquico? Que negócio é esse que realmente nós temos que acompanhar isso bem de perto para saber o que é que se passa dentro desse jogo político, porque agora as peças não se encaixam, passa a não fazer mais nenhum sentido. Primeiro ele coloca o Bolsonaro, depois ele volta atrás, falou que o Bolsonaro queria, mas depois o Bolsonaro só estava na conversa, mas não falou nada, desenhou o plano com exatidão, com minúcia, riqueza de detalhes, e agora ele está falando que não, que o Bolsonaro não tem nada a ver. Aí eu vou renunciar ao meu mandato. Já declarou para todo mundo que ia renunciar ao mandato dele. E agora, ele, nessa última notícia que eu trago para você, ele está dizendo que não vai mais renunciar ao mandato. Que aí, puxa vida, qual que é olha a explicação dele para a gente terminar aqui. Não posso largar a missão que assumi sozinho até agora de apresentar para a sociedade e para a imprensa sobre quem prevaricou. Claro, já tenho todos os nomes, os documentos, mas só na CPI vou poder mostrar. Mas a decisão não é tomada ainda. Meus colegas de trabalho, algo que me emocionou e me impressionou, recebi a ligação de Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Moro, todo mundo dizendo, pare, eu não vou fazer isso, ou não faça isso.
que é importante o meu trabalho, para ele não parar que o trabalho dele é importante, senador. Então, agora ele está dizendo que recebeu ligação de todo mundo, que ele está voltando atrás. Gente, vou precisar de algumas peças mais desse quebra-cabeça para a gente poder entender e poder tecer aqui um raciocínio um pouco mais lógico de tudo que está acontecendo, tá bom? Forte abraço a você, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, estamos juntos. Deus abençoe.